Olá, tudo bem? Conhecida no meio como cristal, a metanfetamina está entre os mais fortes, viciantes e perigosos químicos que uma pessoa pode usar. O metilanfetamina, ou simplesmente metanfetamina, é um potente estimulante do sistema nervoso central, usado principalmente como droga recreativa e menos comumente como tratamento de segunda linha para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, além da obesidade. Para quem assistiu à série Breaking Bad e acompanhou as desventuras de Walter White, sabe do que vamos falar aqui hoje. A metanfetamina não é uma droga nova, mas se tornou a queridinha de muitos jovens e também usuários mais antigos, devido ao que ela proporciona. Contudo, vale salientar desde já que ela jamais deveria ter sido colocada nas ruas. E você vai entender o porquê. A metanfetamina é uma substância psicoativa sintética, derivada da anfetamina, que causa efeitos estimulantes no cérebro, levando à sensação de euforia, aumento do estado de vigília e agitação, sendo muitas vezes usada de forma ilegal como droga recreativa e produzida em laboratórios ilegais em forma de pó, comprimido ou cristais. Ela é uma droga branca cristalina. Nem todos os usuários de drogas têm acesso fácil ou fazem o uso do cristal, mas todos que usam desenvolvem uma fissura para continuar a usá-las, pois a droga cria uma sensação falsa de felicidade, bem-estar. Tem uma euforia repentina, sentem autoconfiança, hiperatividade e mais energia. As pessoas também sentem perda de apetite. Os efeitos desta droga geralmente duram cerca de 6 a 8 horas, mas dependendo de outros fatores internos e externos ao usuário, podem durar até 24 horas, enquanto ele viaja na maionese. Pois é. Principalmente nos Estados Unidos, onde ela atinge os maiores índices de consumo. Ela também é chamada de Ice, Glass, Tina, Crank, Meth ou Speed, e tem sido usada por indivíduos de todas as idades e classes sociais, mas especialmente tem sido considerada a droga das baladas, usada comumente por jovens que frequentam raves, boates e shows. Mas quando e por que surgiu uma droga tão poderosa e maléfica? A história da metanfetamina tem suas raízes profundamente entrelaçadas com a busca incessante por novas descobertas na química, especialmente durante os séculos 19 e 20. Assim como outras inovações que moldaram o mundo moderno, a trajetória da metanfetamina começou de maneira discreta, mas seu impacto eventual seria significativo e duradouro. Em uma época em que a ciência fervia na Universidade Humboldt, em Berlim, o jovem farmacêutico japonês Nagai Nagayoshi embarcou em uma jornada de estudo e descoberta, sob a tutela do renomado professor August Wilhelm von Hofmann, que compartilhava tantos conhecimentos quanto uma paixão peculiar por compostos de plantas. Nagayoshi mergulhou nas profundezas da química. Determinado a encontrar uma aplicação prática para sua descoberta, Nagayoshi se lançou em experimentos adicionais. Foi assim que, em 1893, ele sintetizou a metanfetamina a partir da efedrina. No entanto, mesmo essa nova substância não encontrou uma aplicação imediata e foi rapidamente esquecida. Só que a história da metanfetamina estava longe de terminar. Por exemplo, em 1919, os japoneses começaram a produzi-la em grande quantidade e nos anos subsequentes ela ressurgia em diferentes contextos, desde a medicina até o uso recreativo,
demonstrando sua versatilidade e potencial para impactar a sociedade de maneiras profundas. A metanfetamina foi largamente utilizada por soldados durante a Primeira Guerra Mundial e acabaria sendo usada novamente em outros confrontos, até mesmo na Segunda Guerra, mas também empregada em hospitais, especialmente psiquiátricos. Ao contrário da cocaína, que tem como base a planta conhecida como coca e é bastante comum em países da América Central, a metanfetamina é 100% artificial e criada em laboratórios ilegais e clandestinos. Em sua fabricação, normalmente são usados vários tipos de anfetaminas ou derivados misturados com outras substâncias químicas para aumentar sua potência. Até comprimidos comuns para resfriados são frequentemente usados como base para a produção da droga. O principal responsável pela produção, normalmente chamado de cozinheiro, extrai ingredientes desses comprimidos e, para aumentar a potência da droga, ele a combina com substâncias químicas tais como ácido de bateria, querosene, anticongelantes e até produtos de limpeza de esgotos. O resultado é a metanfetamina em si, que vem usualmente na forma de um pó branco cristalino e inodoro, com sabor amargo e que se dissolve facilmente em água ou álcool. Já foram observadas outras cores de pó, incluindo marrom, amarelo acinzentado, laranja e cor-de-rosa. Também pode ser condensado na forma de um comprimido. O cristal vem na forma de cristais grossos, transparentes, que parecem gelo e é mais comumente fumado. No Brasil, é algo próximo ao crack, uma das piores drogas que hoje correm as ruas de diversas cidades brasileiras, que têm destruído profissionais e famílias de todas as classes sociais. Estes produtos químicos perigosos são potencialmente explosivos e, como os cozinheiros de metanfetamina são em si usuários de drogas e estão baratinados, frequentemente se queimam gravemente, ficam desfigurados ou morrem quando seu cozido explode. Acidentes assim acabam colocando em risco outras pessoas em casa ou prédios vizinhos. Os laboratórios ilegais também criam muito resíduo tóxico. Segundo o site Mundo Sem Drogas, para produzir, por exemplo, cerca de meio quilo de metanfetamina, são gerados 3 quilos de resíduos tóxicos. As pessoas que ficam expostas a estes resíduos podem sofrer de envenenamento e adoecerem. Vamos então ao foco principal deste vídeo. O que acontece quando ela é usada pela primeira vez? Quando ela entra no organismo, a metanfetamina parece ser a cura das curas, o milagre dos milagres. Além da sensação de bem-estar que a pessoa parece nunca ter experimentado antes na vida, ela se sente energizada e disposta a fazer qualquer coisa, desde ler um livro inteiro de 200 páginas num curto período de tempo, a carregar um peso que nunca carregou. A pessoa se torna falante e se sente forte e segura de si, a ponto de fazer amizades facilmente. Há relatos de usuários que passaram a trabalhar com mais disposição e vontade, mas somente após usarem metanfetamina. Só que não pense que isso é uma vantagem. Muito pelo contrário. E entenda por quê. Tudo que a pessoa faz, geralmente, é num ritmo muito mais rápido do que faria qualquer tarefa estando sã. Isso já leva ao primeiro efeito negativo da droga, pois, assim que o efeito passar, ela vai se sentir muito mais cansada física e mentalmente do que sentiria normalmente. É o famoso bode, que na gíria está relacionado a um grande esgotamento físico e mental experimentado após o efeito da droga passar. Muitos indivíduos perdem a timidez, o que os torna bastante falantes. Alguns pensam
que se tornaram verdadeiros oradores, quando, na verdade, às vezes estão falando frases sem muito sentido, não para eles, mas para quem os ouve. Afinal, não se esqueça de que sua mente, apesar de estar trabalhando a todo vapor, nem sempre consegue completar frases, mantendo a coesão ou a coerência. Uma coisa é mais do que certa: substâncias, sejam elas quais forem, têm ou provocam diferentes efeitos em diferentes pessoas. Aquela famosa frase, o que é bom para mim pode não ser para você ou vice-versa, parece não funcionar bem no contexto das drogas de laboratório, como é o caso da metanfetamina. Essa droga, de um jeito ou de outro, acaba caindo na agenda de coisas a se fazer obrigatoriamente, pois ela tem um altíssimo poder de vício, como boa parte dos produtos químicos e fármacos faz. Isto porque, normalmente, depois da primeira vez, quando o usuário se sente o último herói da Marvel ou da DC Comics, ele acha que o vício não o pegará, pois ele é mais forte do que isso. Para começar, a ação no cérebro é imediata e inesquecível. A metanfetamina aumenta de forma potente os neurotransmissores cerebrais, como serotonina, dopamina e noradrenalina. Esses neurotransmissores estão associados ao prazer, à recompensa e motivação. O aumento dessas substâncias no cérebro leva a uma sensação intensa de euforia e bem-estar, como já foi dito. E essa sensação passa a ser desejada desde o primeiro uso, mas ainda se o usuário for alguém tímido e introvertido. Timidez e introversão são características que desaparecem em segundos. Rápido também é o período de saciedade que a metanfetamina proporciona. Isso quer dizer que você não vai ficar doidão por bastante tempo. Muito pelo contrário. Há relatos de pessoas que experimentaram as primeiras sensações por 5 minutos apenas. Há outras que dizem ter ficado desligadas, ou melhor, ligadonas, por pouco mais de 10 minutos. A consequência disso é óbvia: usar mais uma vez e outra, a fim, claro, de prolongar o efeito. E não é necessário sermos profissionais da saúde para entender que qualquer coisa que se use por tempo prolongado ou repetidas vezes acaba gerando o desejo de usar novamente. Ou seja, cria um ciclo vicioso do qual pode ser muito difícil escapar. Esse desejo de reuso é originado pelo crash, ou seja, a queda brusca dos efeitos da metanfetamina. Assim que o efeito passa, o usuário vai querer voltar à condição e às sensações anteriores, quando ainda estava legalzão. Esse tipo de droga, quanto mais se usa, mais se quer usar. É uma característica inerente também a muitos remédios comprados em farmácias. Muitos deles acabam não fazendo o efeito esperado, como no início, o que faz a pessoa, inadvertidamente, tomar outra dose ou comprimido, pensando em melhorar uma simples dor de cabeça. Isso, na verdade, acaba trazendo mais dor de cabeça ainda, inclusive para os familiares, indiretamente. As drogas têm o poder de fazer o usuário experimentar sucessiva e rapidamente 2 extremos: a euforia e a tristeza. Tanto a metanfetamina quanto a cocaína, por exemplo, têm esse poder. Apesar disso não ser exclusivo das drogas químicas ou semiquímicas, até mesmo a taurina, substância encontrada em bebidas energéticas, é capaz de proporcionar essas 2 sensações contrárias, mas não com a mesma potência que as drogas ilícitas causam. De qualquer forma, como a tristeza não é um sentimento agradável de se sentir, o que fará aquele usuário de drogas ilícitas para se livrar dela? Exatamente isso. Usar outra dose e outra e outra. Por ser altamente viciante,
A metanfetamina é uma droga cujos sintomas de abstinência podem ser intensos e se tornam um desafio para o usuário. E, claro, até para quem não faz uso, mas convive ou está próximo ao viciado. Quando o dependente dessa substância para de usá-la, o corpo e a mente passam por um período de adaptação doloroso. Relatos de fadiga extrema são os mais comuns. A fadiga experimentada após o efeito passar, segundo dizem, é baixa em comparação com a síndrome de abstinência experimentada por usuários mais experientes, digamos assim. A pessoa pode sentir uma exaustão profunda e constante. A energia diminui drasticamente e até mesmo atividades simples, como segurar e levar um copo com água à boca, se tornam difíceis. Muitos relatam que há um aumento exacerbado de ansiedade, consequentemente, do apetite, o que geralmente os levam ao ganho de peso, já que, para compensar a falta da droga, a pessoa passa a comer compulsivamente e sem regras. Por outro lado, há a depressão, irmã gêmea da ansiedade, que pode inibir a vontade de comer e até beber água, o que normalmente ocasiona tristeza, sensação de falta de esperança e vários problemas relacionados à desidratação. A insônia é muito comum durante a abstinência e quando a pessoa consegue finalmente dormir, ao menos um pouco, possui sonhos muito intensos e perturbadores que acabam por acordá-la e, em certos casos, torná-la tão esperta quanto um zumbi. Consequentemente, vêm os sinais claros de irritabilidade, impaciência e agitação, com mudanças frequentes de humor. Além disso, outras sensações terríveis experimentadas por usuários na abstinência são as dores musculares e os tremores, que só podem ser resolvidos com outros remédios e várias sessões de terapia. Quando o usuário tem em mente que deseja parar, ele tem que ter a força de 1000 homens, em termos de decisão. O desejo de usar novamente a metanfetamina é descomunal e, por isso, muitos são os que não conseguem. Acabam voltando ao vício e pagam um preço ainda maior, que é a própria vida. Sim, a dificuldade de se concentrar durante a abstinência é relatada em praticamente 100% dos casos. E durante o período que a pessoa está usando a droga, o que acontece? Bom, tirando os problemas associados à abstinência, isso não quer dizer que não haja outros problemas sérios decorrentes do uso contínuo da metanfetamina. Bom, os efeitos físicos da metanfetamina podem incluir, se prepare, porque a lista é grande, perda de apetite, hiperatividade, pupilas dilatadas, rubor na pele, sudorese excessiva, aumento de movimentos involuntários, boca seca e ranger de dentes, levando à chamada boca de metanfetamina, que é um termo popular usado para descrever cáries e perdas dentárias graves, bem como fraturas dentárias, erosão ácida e outros problemas bucais que são frequentemente sintomáticos ao uso prolongado da droga. Sintomas como dor de cabeça prolongada, arritmia cardíaca, respiração afobada ou taquipneia, inconstância na pressão sanguínea, temperatura corporal elevada ou hipertermia, diarreia, prisão de ventre, visão turva, tontura, espasmos, dormência, tremores, pele seca, acne e aparência pálida. Usuários de metanfetamina de longo prazo podem ter feridas na pele. Isso pode ser causado por arranhões devido à coceira ou pela crença de que insetos estão rastejando sob a pele. E o dano é agravado por dieta e higiene inadequadas. Foram relatadas inúmeras mortes relacionadas a overdoses de metanfetaminas. E mais, usuários de
químicos tão pesados quanto a metanfetamina, o crack e outros normalmente, envelhecem 30 anos em 10. Isso é notável em diversas fotografias feitas pela polícia norte-americana, que as usou como propaganda contra o uso desenfreado da droga naquele país. Os Estados Unidos são um dos países que mais consome metanfetamina no mundo, mas ainda assim perde para alguns países europeus, como a República Tcheca, Suécia, Finlândia, Eslováquia e Letônia, mas somente de forma proporcional, uma vez que tais números são baseados em números de habitantes. Portanto, dados não oficiais dão conta de que os americanos podem sim movimentar o maior mercado consumidor de droga no mundo. O Brasil não fica muito atrás, uma vez que é considerado o segundo país onde a cocaína, não a metanfetamina, é mais consumida. Isso explica-se especialmente por termos como vizinho o maior exportador do pó branco para o mundo, que é a Colômbia. Segundo dados que constam no site do Senado Federal Brasileiro. Bom, pelo mal que causam, não é à toa que a luta contra as drogas é incansável, especialmente contra as drogas químicas, que, diferentemente da cannabis, têm um poder de vício imperativo e visivelmente consomem a pessoa de forma rápida e horrível. O melhor que a pessoa tem que fazer para nunca passar pelos perrengues que os viciados em metanfetamina e outras drogas é jamais usá-las. E sem aquela de só esta vez, não, só para experimentar e pronto. Olha, nosso cérebro precisa ser administrado com responsabilidade, pois do contrário, você é quem acabará sendo refém do mal que fará a ele. Obrigado por assistir, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau!